dia, meu quarto ano, tudo bem, meus amores? Vamos iniciar nossa aula de geografia, tá? Com o livro Caderno 3, tá bom? Capítulo 2, os africanos. Então, o presente capítulo faz um estudo sobre o que, tia? Sobre a chegada dos africanos ao Brasil, tá? Como escravizados, sua participação na formação do território brasileiro e da população brasileira, seu legado cultural e religioso. Então, no capítulo anterior, você estudou que os primeiros habitantes no Brasil foram quem? Foram os indígenas, né? E que eles foram o quê? Escravizados e sofreram todo tipo de violência pelo colonizador português, não é mesmo? Então, os africanos vieram para o Brasil para trabalharem como escravos nas plantações de quê? De cana-de-açúcar, que foi no Nordeste, né? Na metade do século XVI. Então, a maioria dos africanos que entraram pertenciam a dois grupos étnicos africanos, que eram os bantus, capturados no Congo, Angola e Moçambique, e os sudaneses, na Nigéria, Daomé e Costa do Marfim. Então, os africanos, eles foram escravizados, né? Foram transformados em escravos, né? Aprisionados e forçados também a trabalhar para outras pessoas por meio de atos violentos, né? E o tráfico negreiro foi um negócio muito lucrativo à época, né? Então, aprisionados e escravizados na África, esses povos foram o quê, meus amores? Foram vendidos aos donos de grandes fazendas e trazidos à força para o Brasil, né? Mas foram trazidos à força para o Brasil para quê? Foram para quê? Para desmatar ao lado dos indígenas, áreas de matas nativas e durante também o ciclo de cana-de-açúcar e para realizar também o trabalho na lavoura, tá? Então, a escravidão ela durou 3 séculos, que foi do século 17 ao 19, né? E é uma grande mancha moral e ética na história do Brasil. Essa prática retirou direitos, liberdade e a convivência desses povos em seu país de origem, para que as grandes fazendas no Brasil pudessem o quê? Se ampliar e prosperar. Trabalhando de 12 a 15 horas por dia, e eram vigiados de perto por quem, tia Luciane? Por feitores, que quase sempre os castigavam por qualquer pequena falta. Dentre os castigos, destacava-se a palmatória, a gargalheira, a corrente de algemas, né? Então, os africanos escravizados desenvolveram várias formas também de resistência, tá? Que foram quebrando ferramentas, né? Fazendo o corpo mole no trabalho, incendiando plantações, suicidando-se e formando quilombos. E o que eram os quilombos? Os quilombos eram aldeias organizadas por escravos foragidos de acordo com a estrutura social africana, sendo economicamente autossuficientes, né? Então, os quilombos representavam um símbolo de resistência africana. E o quilombo mais famoso foi o quê? Foi o Quilombo dos Palmares, e que era o quê? Era liderado por Zumbi. E se localizava onde? Na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, né? Então, atualmente, encontramos ao longo do território brasileiro comunidades, né? Quilombolas, né? Remanescentes, ou seja, de descendentes de quilombos espalhados no país todo. Os quilombolas simbolizam o quê? A resistência à escravização, né? Então, as comunidades quilombolas são grupos de quê? São grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil, né? Então, vamos agora entender um pouquinho afrodescendente, né? Afrodescendente, ou seja, os descendentes de quê? De africanos, têm uma presença marcante no país da atualidade. É possível reconhecer a presença africana em vários campos, né? Nas paisagens, na cultura, na política, né? Na religião, nas artes em geral, na culinária, entre outros, né? Uma das grandes heranças africanas, além dos territórios quilombolas, são as religiões, né? Então, vamos refletir um pouquinho, tá? Sobre a importância de conhecer a origem dos africanos e afrodescendentes no Brasil. Os africanos, eles foram trazidos ao Brasil, né?
e os processos para a readaptação de suas culturas e formas de viver, o que acabou sendo o quê? Incorporado à cultura brasileira, né? Isso contribuiu para quê? Isso contribuiu para a diversidade do país e que, apesar disso, né, a situação de marginalização social do africano e dos afrodescendentes tornou-se o quê? Algo permanentemente aonde? No Brasil. Com isso, pode-se ajudar o quê? No combate a preconceitos, né? E reduzir, sim, reduzir a discriminação no Brasil. Então, a tia Luciane vai deixar essa proposta de atividade para fazer uma leitura mais aprofundada do capítulo 2, que é o caderno 3, páginas de leitura 14, 15, 16, 19 e 20, e responder as páginas 17, 18, 21, 22 e 23. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá? No WhatsApp. A tia está de 8 a meio-dia. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu tô aqui pronta sempre para ajudar, tá, meus amores? Agradeço imensamente sua presença. Até a próxima aula. Um grande beijo da tia Luciane. Fiquem com Deus.